Sejam bem-vindos ao 11Cast, podcast de publicidade da Agência 11, da Universidade Veiga de Almeida da Barra. Hoje vamos falar sobre fake news. Temos aqui com a gente a coordenadora Renata Feital. Ao meu lado temos a Romi. Eu sou a Juliana Romi, mas podem me chamar de Romi. Lembrando para nos seguir nas redes sociais, o Instagram é @agência.11, propagadores de podcast, streaming, LinkedIn e YouTube. Obrigada, Renata, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui no nosso 11Cast. Você poderia nos apresentar? Então, eu que agradeço pela participação. Fiquei muito feliz quando vocês abriram mais um canal, né? Toda vez que há um surgimento de um novo canal de comunicação, eu vibro muito, porque a gente ultimamente convive, né, vamos dizer assim, com pessoas que querem silenciar os meios de comunicação. Então, o surgimento de um meio de comunicação é algo que deve ser comemorado. E eu estar aqui, né, com vocês é uma vitória para tudo, né, para a nossa agência, para o nosso curso. Então, eu que agradeço pela participação. Bom, meu nome é Renata Feital, né, eu sou jornalista por formação. Eu gosto de falar isso porque hoje a gente tem um monte de pessoas aí nas redes sociais que se intitulam jornalistas, mas não são jornalistas, né? Então eu estudei bastante para estar aqui, continuei estudando. Depois de jornalismo eu fui fazer sociologia, porque eu não conseguia entender, né? Eu tinha que dar conta de um mundo que eu não conseguia entender. E como na minha época não é como hoje, que as respostas todas estão, né, a um clique na internet, então só tinha uma forma da gente buscar o conhecimento, que era nas universidades. Então eu voltei, fui estudar sociologia, depois eu fiz mestrado também em sociologia, aí depois eu mudei, já estava trabalhando com roteiro, aí fui estudar literatura comparada, meu doutorado, né? E hoje, pasmem vocês, né, depois de idosa, eu volto. Gente, idosa nada. Idosa. Eu volto aos bancos da universidade para estudar Direito. Estou no 6º período, né, estudando Direito aqui na Universidade Veiga de Almeida. E, nossa, para mim era uma coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo, mas agora surgiu essa oportunidade, então eu vim, né, como eu sou uma mulher do século passado. Nunca é tarde para estudar. Eu continuo buscando, né, o ensino nas novas plataformas, a informação nas novas plataformas que surgem, mas também no método antigo, que é, né, estudar. Mas eu acho que estudar a gente nunca termina, né? A gente sempre vai engatilhando um no outro. Tem que se atualizar sempre, né? Sempre tá lendo. Eu também acho, né? Eu acho que as tecnologias, elas estão aí para nos ajudar exatamente a lidar com esse saber, né? Então não é assim, eu vou acessar uma inteligência artificial e vou ter a minha resposta, se eu não sei como buscar a minha resposta, né? Então acho que às vezes, né, talvez meu conhecimento de sociologia, ele vai me ajudando a perceber que em determinados momentos da sociedade a gente vai diversificando essa forma de buscar o conhecimento. Né? Mas os modelos tradicionais, eles continuam aí, não adianta nada você ter uma resposta pronta se você não sabe como buscá-la ou se você não sabe o que vai fazer com ela. Ou como conduzir também, né? Exatamente. Eles estão sempre para auxiliar a gente, né? Até mesmo para criar mais coisas. Exato, ter um repertório fundamental, e é uma coisa que ninguém vai tirar de vocês, né? As pessoas podem roubar tudo. Sim. Mas conhecimento... Exato, verdade. Exatamente. Gente, eu quero falar que aqui a gente tem um envelope com a pergunta da professora que a gente vai abrir no final. Então, tranquilo. Esperem para as nossas respostas. Medo, né? Eu tô assim meio... Tô nervosa aqui com essa Não, pergunta. fiquem à vontade, vocês são incríveis. Vai, a gente tá indo, a gente vai. Renata, por que as fake news, né? Lembrando que esse é o tema de hoje, por que as fake news não podem ser consideradas liberdade de expressão? Isso é uma questão aí que todo mundo acaba trazendo para discussão nas redes sociais. Hoje a gente vive nas redes sociais e
toda vez, né, que alguém quer justificar uma fake news, uma inverdade, apelam para o que está lá no artigo 5º, inciso 4º da Constituição. Aliás, né, acho que se eu posso deixar alguma mensagem para vocês, leiam a Constituição. A Constituição é a Bíblia do cidadão, né? Eu acho que o mesmo amor que as pessoas têm pela Bíblia, e eu acho que tem que ler a Bíblia, tem que ler a Constituição. Sim, eu só fui ter acesso a isso quando eu já estava trabalhando, eu não sabia muito bem como decodificar, e hoje eu percebo que ali está tudo, todo o padrão que a gente precisa, né? Tudo que a gente precisa para poder viver bem em sociedade, sabendo nossos deveres, nossos direitos. Então, esse seria um inciso da liberdade de expressão? Da liberdade de expressão, tá? Que passa longe do que normalmente se chama fake news, né? Fake news é uma mentira. Fake news é algo que foi planejado, arquitetado, pode ser por uma pessoa, por uma empresa, né? Seja por uma instituição, para mexer, né? Para dominar a opinião pública. De uma certa forma ali, né? Mexer com aquelas pessoas, porque a informação hoje, a gente depende da informação para viver. Aliás, sempre, né? Desde que os primeiros meios de comunicação surgiram, a gente precisa da informação. Todo mundo sabe que a informação é alguma coisa extremamente importante para a nossa vida. Então, a partir do momento que você cria uma informação falsa e você diz que aquela informação, você está no seu direito de exercer o seu direito absoluto de liberdade de expressão nem é um direito absoluto, né? Porque a partir do momento que você fere o direito do próximo, você já está... Exato, você pode cometer um crime, né? Então, é muito complicado isso, tá? E não tem nada a ver. A partir do momento que você cria deliberadamente uma informação falsa, aquilo vai impactar a vida de muitas pessoas, tá? Então, isso não é legal. E hoje, né, é muito engraçado que essas informações falsas, elas sempre existiram, mas hoje elas elas trafegam na velocidade, né? Da luz, pois é. Muito Por que elas se propagam tão rápido? Porque hoje nós todos somos produtores de conteúdo, né? E a partir do momento que você recebe lá no seu WhatsApp, nas redes sociais, que você faz parte, né? Sobretudo no WhatsApp. Eu costumo dizer que é a Unizap. Tem um monte de gente que se forma pela Unizap, né? Ou seja, pega aquela notícia, algumas vezes ela acaba tendo até a cara mesmo de uma notícia real. O mais engraçado é que tem a cara de uma notícia real, de uma empresa que muitas daquelas pessoas que estão ali propagando reclamam, né? Falam mal, dizem que não é legal. Então, mas há uma credibilidade para o jornalismo legítimo, né? Sim. Que é utilizado exatamente em função para que essa fake news ganhe ares assim, né, de veracidade, de verdade. Então, eu acho que evocar, né, a liberdade de expressão para justificar uma fake news é a coisa mais ignorante, né, do mundo, porque a pessoa não sabe nem o que é fake news e não sabe, né, o que é liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão é você poder ter o direito, né, de você ser contra uma determinada questão. Você pode ser contra, não há o menor problema, né? Aliás, que bom, a diversidade de opiniões ela é ótima, já que a gente vive primado da opinião. Né? Hoje em dia as pessoas não querem, né? Elas querem que você opine. Então, se você coloca lá uma informação e você não escreve um textinho opinando, as pessoas não vão nem ler. Mas se você coloca a sua opinião, é impressionante, né? Todo mundo lê. E as pessoas não vão ler a notícia, elas vão no que está a sua opinião. O seu posicionamento. As pessoas pedem muito, né, ultimamente, o posicionamento dos outros. Exatamente, sim. E aí, o que elas fazem? Por que isso, né, se propaga assim com tanta rapidez? Porque a fake news é alguma coisa extremamente interessante, né? São narrativas. E essas narrativas, quanto mais pitorescas, quanto mais extravagantes, quanto mais, né, fora da ordem elas se apresentarem, mais as pessoas vão querer compartilhar. Quanto mais chamar atenção, né? Eu estudando vi que as notícias falsas
se propagam muito mais rápido que as notícias reais, assim. E aí, como é que a gente identifica se uma notícia é verdadeira ou falsa? Então, hoje, né, todos os meios de comunicação é uma luta diária, constante do jornalista, né? E é algo que alguns colegas podem dizer, mas sempre foi. O jornalista sempre esteve diante de uma informação falsa. Mas antigamente você tinha os meios, né, ali que se apresentavam e demorava, sabe? Não havia essa cultura da participação como há hoje, de você responder a um comentário numa notícia, de você compartilhar numa rede social. Então, as pessoas, elas acham que realmente elas podem, né? Manipular a informação. Exatamente. Sim. E fora que é o que eu falei, né? A narrativa da mentira gera mais curiosidade. Eu nunca vou me esquecer quando isso tudo começou. Estava no grupo da família e era uma quinta-feira à noite, né? Não sei precisar muito bem, mas eu acredito que seja uma quinta-feira, porque eu ia trabalhar na sexta. E chegou no meu WhatsApp um áudio, né? Assim, boa noite. Aqui quem fala eu sou o policial e falava, né, da 8ª DP. O que eu quero avisar para vocês é que amanhã, às 7 horas da manhã, haverá um confronto. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Caveirão, ou seja, o cara invocou, né? Tudo. Sim. Tudo, só faltou o exército ali. Vai entrar na Cidade de Deus. Repito, vai entrar na CDD. Então, meus amigos, espalhem esse vídeo, esse áudio para quem vocês puderem, não saiam de casa. Eu confesso para vocês, na hora... Né, dá um medo, né? Eu sou jornalista, eu sabia que aquilo era mentira, mas eu fiquei morrendo de medo. Sim. Eu fiquei, meu Deus, né? Eu ia ficar apavorada. Vai acontecer o caos, vai ter uma guerra civil. E aí, o que eu fiz? Eu botei no grupo da família. Pronto, a minha tia não saiu de casa, né? Já ficaram preocupados porque eu ia ter que sair. Falta trabalho, porque fica com medo. Exatamente. Né? E eu coloquei, gente, isso é mentira. Não acreditem. Mas por que eu fui compartilhar? Porque, né? É aquela coisa, nós somos um país e que estamos acostumados com essas narrativas. Nós gostamos da telenovela. Eu falo isso quando eu estou dando aula para vocês. Né? Sim, direto. Então, o conflito, né? Então, você ter... É muito mais interessante você ser, mesmo com todo medo, né? Você sair de casa sabendo que pode acontecer alguma coisa ali no bairro vizinho e chegar no trabalho e contar para as pessoas, porque você está sendo protagonista da sua própria história. Então, as fake news, elas acabam ganhando força exatamente na narrativa. E nós amamos uma narrativa, né? Então, eu fiquei com medo, né? Eu não acreditei, porque a minha profissão me fez, né? Pelo amor de Deus, não acredite nisso. Apurar os fatos, checar notícias, que checar as fontes. É o que você está me demandando agora, né? Então, os próprios veículos de comunicação, eles já estão percebendo que se eles não se organizarem para fazer alguma coisa, a gente vai ter um problema. Então, eles próprios já apresentam mecanismos para você verificar se aquela informação ela é correta ou não. Isso aconteceu também com as redes sociais, né? As redes sociais, depois de tanta briga, né? As pessoas acabaram, vamos dizer assim, os mentores, né? Ali, os donos acabaram desenvolvendo determinadas ferramentas capazes de frear uma informação falsa, ou pelo menos, né? Você tem certeza que você vai publicar isso? Afinal de contas, isso é uma informação, essa informação é uma informação verdadeira, você já checou? Então, é preciso checar, né? Eu acho que, de cara, tá? Checar até mesmo antes de propagar, né? Sim, antes de fazer como eu fiz, por exemplo, né? De jogar o medo. E depois falar, gente, é mentira. O grupo da família, meu Deus do céu. Jogar o caos, medo, né? difundir o medo, olhar. Você não precisa ser jornalista para você perceber. Identificar. É isso. E além do título, né? Então, o título é aquela coisa sensacionalista, grotesca, que chama a atenção e que vai parar você, onde você estiver, para que você possa ler a notícia. Então, já começa por aí.
Aí, quando você vai lendo, você vai vendo os erros de português, né? Tudo bem, jornalista, ultimamente... Às vezes comete alguma coisa. O site, até o próprio site, né? É o Ele corretor, consegue né? identificar. O corretor também, né? Não colabora muito. Bom, eu não acho que é o corretor, não, mas isso é papo para um outro podcast. Quando vocês Sim. quiserem discutir educação, vocês podem me chamar, eu estarei aqui. Mas o que acontece, né? Quando você começa a ver erros grotescos, sabe? E aí você vai ver, mas quem está falando isso? Não tem fonte, ou tem... é o Silva. É sempre assim, né? Impressionante. É o José da Silva, é o João da Silva. Mas não dá a origem toda da fonte. Porque quem vai pegar o telefone depois de um áudio tenebroso daqueles, ligar para a 8ª DP, 18ª DP e perguntar se tem algum cabra ali que se chama, né? Não tem, ninguém vai fazer isso. Só que hoje, ou você começa a desenvolver, né, algumas técnicas de checagem, ou você vai cair na esparrela da narrativa maravilhosa, que é a narrativa da mentira. Sim. Então, acho que a gente já teve aí um tempo para experimentar essas informações, para divulgar essas informações. Eu confesso que no início, né, às vezes eu não checava a data. Né? A data. Então, a data é importante checar. porque às vezes ela está descontextualizada. Sim. E aí eu replicava, aí entrava um aluno no Facebook. Falava que a data que era antiga, notícia antiga. Isso, é um aluno professor, essa notícia antiga. Aí meu Deus, é mesmo, eu tenho que começar a checar. Eu já fiz isso várias vezes, de passar notícia antiga. Porque a notícia em si, eu achava... Cara, como isso aconteceu? Por exemplo, ali no Elivaldo Joá, tinha uma viga que estava... A mostra, né? Eu falei assim, gente, os carros passam ali direto. E aí depois que eu vi, cara, isso é de 3 anos atrás. Pois é. Só depois que uma pessoa avisou. Por isso que é bom checar sempre, né? Exato, mas a gente já começa. Então, mesmo que você não tenha expertise jornalística para saber o que você tem que checar, você já sabe que aquela notícia ela não tem uma fonte direita, né? Que ela está chamando muita atenção, que tem erros de português, que ela está fora, tem alguma coisa ali que não casa, sabe? Você começa, né, a ver isso e a querer checar. Sim. E até, deixa eu ver se outro veículo de comunicação, por exemplo, já publicou isso. Sim. E aí você pesquisa e não encontra, né? Então, por exemplo, eu estou usando muito, estou estudando o ChatGPT. Eu acho que ele é ótimo, ele é incrível. Eu já comecei a fazer um curso sobre isso. E é engraçado que os alunos também estão descobrindo. Sim. Só que aí o que acontece? Eu não estou interessada. As perguntas que eu vou fazer para o aluno já não são mais aquelas perguntas que eu faria antes, quando tinha o Google. Sim. Que era muito fácil a gente pegar no Google, né? Então, se eu estou aprendendo a perguntar, vocês também têm que aprender a ter essa expertise ou vocês não vão ter acesso às respostas, né? Sim. Então, quando o aluno vai lá e dá Ctrl+C, Ctrl+V numa resposta e coloca, ele não está aprendendo nada, né? Até porque a pergunta que foi feita não foi para ter aquela resposta. Então, né, aquilo ali já é um indicador de que a pessoa não sabe fazer o bom uso da tecnologia. Muito bem, numa dessas minhas aventuras pela inteligência artificial, eu joguei assim, faça um exercício, dei um contexto lá, alunos de jornalismo estão aprendendo a apurar, então apresente uma pergunta que o aluno possa fazer para consultar a lei de acesso à informação. Nossa! Aí ele, depois do contexto, ele escreveu tudo para mim. Só que ele é extremamente criativo. Sim. Né? Então ele criou. O aluno deve procurar a Ancine, e deu passo a passo. E perguntar por que o filme tal não foi exibido. Daí o que eu fui fazer? Checar se aquela informação está correta. Quando eu joguei, o filme não existe. Né? Então, o filme não existiu. O chat GPT tá passando fake news! Ele não tem ferramentas para fazer checagem. Aí você pode conversar com ele. Então, chat, eu interajo com ele, né? Eu e ele. Direto, best friend.
Então, chat, o negócio é o seguinte, esse filme não existe. Alguma coisa está errada. Aí ele me responde, né? Sinto muito pela resposta ter sido equivocada, mas no seu exemplo, você não pediu um filme verdadeiro. Né? Ou então faça uma checagem da próxima vez. Né? Então as pessoas elas vão continuar fazendo o mesmo erro. Ou a inteligência vai ter que ter também ferramentas de checagem. Para checar. Porque senão ela vai distribuir um monte de informação. Ela está criando, ela cria. Ela está ali num ambiente para criar. Ela vai até 2021. Depois de 2021, ela não entende mais. Né? Então, se ela pegou alguma coisa, ela tem que te dar uma resposta. E aí ela vai criar. E se você não estiver atento, que eu falei, meu Deus, eu vi esses filmes, como eu não soube disso? Né? Quando eu joguei no Google exatamente, eu fui em alguns sites para tentar buscar, eu vi que a informação era equivocada. Aí tinha o filme do Lázaro Ramos, que a Ancine tinha barrado por conta do ministro da Cultura. Tinha pedido para não passar mais o filme. O filme foi, inclusive... foi apresentado em TV aberta há pouco tempo, porque ele ficou... É uma medida provisória? Medida provisória. Ele ficou durante um tempo proibido de ser divulgado. Então, ele sabe que aconteceu alguma coisa, mas ele não sabe o que foi. Então, ele foi lá e jogou. E jogou ali só para fazer uma narrativa. Você cai nesse erro, né? Cai, então, tem que ficar atento. Exatamente. Assim vai acontecer com outras situações em que né, é sempre pegar a informação e checar. Nunca dar Ctrl+V e entregar para fazer o trabalho. Né? Além de outras habilidades que também é preciso ter para poder... Né? A gente entrevistou algumas pessoas na faculdade a respeito de fake news. Sobre o que eles conheciam, o que eles achavam que era e algumas questões. A gente vai apresentar aqui para você. Vamos ver o que o povo está falando. O povo fala. Eu acho que muito da falta de ocupação, de ter uma preocupação real para fazer, para se preocupar, né? Trabalho, estudo, enfim. Mesmo sabendo que é uma fake news, ela espalha para outras pessoas entrarem na mesma opinião delas. Ganhar a confiança das pessoas. E como as pessoas são muito flexíveis e muito acreditam em tudo que você mandar, elas vão acreditar. Então, eu ganhei uma confiança contando uma fofoca ou uma fake news ou qualquer coisa pra você. Atrapalha muito, né? Porque não é verdade. Imagina você sendo acusado de uma coisa que você não fez. Eu acho que é a falta de conhecimento, né? Falta de pesquisa, falta de estudo. Da própria procura mesmo, de achar da crítica, do que tá errado, do que tá certo, a gente acaba perdendo esse ponto crítico da sociedade. Acho que podem com a educação, né? Educando de forma a mostrar que existe uma punição para isso. Que você é adulto e que você tem que agir como adulto, como responsabilidade. Sim, claro. Podem. Geram. As últimas eleições e a polarização na política mostra que pode, né? Não. Com certeza. Eu não tenho tempo para isso, né? Acho que já. Não. Numa utopia, eu pesquisaria, mas eu acho que eu acabo repassando também. Se for fofoca, meu Deus. Eu não dou muita atenção. Eu procuro fontes para ter as minhas informações. Pesquiso para saber se é verdade ou se é mentira. Saber qual a penalidade, né? Para quem comete esse... Não sei se é um crime, não sei o que é, se sofre alguma coisa, mas eu sei que é um erro grave. Saber por que as pessoas saem distribuindo coisas que ele nem sabe se é verdade. Renata, como você viu através do Povo Fala, muitas pessoas falaram que fofoca, né, ajuda a disseminar aquela fake news. Como as agências de publicidade podem ajudar a diminuir, a combater, ou até mesmo a essa fofoca não espalhar? Porque tem muita agência de publicidade que solta uma fofoca para engajar, para dar aquele boom, para facilitar alguma marca, alguma coisa. Como elas podem
Bom, Se ajeitar. fofoca sempre foi um problema para o jornalismo, né? E talvez hoje seja alguma coisa que as agências possam se utilizar para chamar a atenção daquelas pessoas que estão ali, né? Ali, Exato. passando ali o tempo, né, nas redes sociais. Mas eu vejo as agências de publicidade, eu acho que não são todas que têm, né? Claro que não, a gente vai fazer uma grande generalização aqui, senão a gente vai generalizar, mas eu acho que são poucas as agências que ainda se utilizam desse recurso, vamos dizer assim, para chamar a atenção. Até porque a amplitude das agências e do trabalho que elas fazem, as campanhas, quando são bem feitas, elas atingem um público muito maior do que o próprio jornalismo. Se vocês repararem bem, quem vai parar para ler uma matéria, né, imensa? Não vai. Quem vai dedicar lá 10 minutos para ver um vídeo jornalístico? Mas as pessoas param 2 minutos e aí as agências, com seus criativos, têm lá a forma, né, ideal, exata, por exemplo, de utilizar uma palavra correta, de utilizar a imagem, né, levar Imagem para é o legal. risível, né, para a gente rir ou para a gente se emocionar. Ou seja, né, os criativos, os publicitários, eles sabem, vamos dizer assim, ainda que eles se utilizem de outros recursos, como chamar a atenção sem que ele tenha que se utilizar desses recursos aí, né, apelativos, sensacionais, né, que é coisa de quem está apelando mesmo para crescer. para crescer. E dizer para vocês, né, que assim, claro que a indústria da fofoca ela sempre ganhou e ela sempre, né, vai continuar ganhando muito. Sempre vai estar em alta, né? A gente sempre vai querer saber da vida daquele ator, Exato. né? Daquela subcelebridade. Sempre. A vida. A blusinha que fulano usa. Quem tá namorando com quem. É sempre assim. A Bruna Marquezine, né, os meninos sabem, ela sempre é o meu exemplo preferido em sala de aula, porque a menina não tem paz um minuto sequer. Né? Se ela está saindo da academia, né, Bruna Marquezine é vista segurando seu celular saindo da academia. Onde isso é notícia? Mas é a Bruna, né? Ou seja, é uma menina que tem várias conexões, tem várias articulações e ela consegue fazer com que milhares de pessoas entrem para curtir, compartilhar Interessem, ou né, pela vida dela. opinar, porque é impressionante a quantidade de pessoas que vão opinar nessas coisas de fofoca, né? Sim. Eu não sei se pode falar o nome, mas um colunista aí famoso que, por exemplo, né, deu a gravidez da família da menina primeiro do que a própria menina. Sim. Foi. Sim. Que é isso? Sim, pra fofoca. Entendeu? Então, você vai ter sempre um público para isso. E aí, essas pessoas, elas vão lá. Mas se a gente está falando aqui, e eu acho que a gente tem que começar a separar, né? Eu entendo, vocês aprendem na faculdade, por exemplo, que tudo é entretenimento, que hoje a gente vive a indústria do entretenimento. Então, mesmo que o jornalismo, que seja, né, a notícia, a informação, a publicidade, com cases mais sérios, tem o entretenimento ali por trás, mas a gente tem que saber separar um pouco, né? Senão vira invasão de privacidade, senão vira, né, um crime, ou você dá margem para que você cometa alguma coisa que você tenha que responder depois, né, se responsabilizar socialmente por aquela ação que você está fazendo ali. Então, eu acho que as agências de publicidade, elas podem, né, e devem utilizar, por exemplo, o marketing digital, né, para combater por meio das campanhas, viralizar campanhas, né, dizendo que, informando, educando as pessoas sobre como receber uma notícia falsa, né, o que se deve fazer, educando as pessoas para que elas possam ter um repertório a fim de rechaçar, né, a fake news, né, que elas possam criar parcerias com outros meios de comunicação a fim de auxiliar nessa busca da fonte correta, né, da veracidade da informação.
Isso tudo eu acho que as agências podem fazer, eu acho que elas já estão fazendo, porque não dá mais para a gente ficar, né? Nessa cultura É uma de- perda de dinheiro. A informação, apesar de eu não gostar desse tema, eu não gosto de dizer que a informação é uma mercadoria, e eu acho que, inclusive, o jornalismo caiu nessa esparrela, e boa parte tem, né, esse viés aí, que vamos vender, quantos cliques eu vou ter se eu fizer uma manchete Pra mais engajar. sensacionalista para engajar o público. E a gente não pode. É esse tipo de preocupação que o jornalismo não tem que ter. A preocupação dele é com a verdade, né? Sim. É com a realidade. E cada vez mais os jornalistas precisam apresentar como eles fizeram a reportagem. Então, quando eu brigo com os alunos, né, como é que você fez isso? Eu peguei, não, pegou em qual site? Porque, né, não pode. Renata, as fake news podem estimular a comunicação agressiva ou ataques? Muito, muito, imagina. Você vai lá, pega uma foto de 2019, em que um terreiro de uma religião afro-brasileira foi atacado, tá? Aí descontextualiza aquilo, joga lá, e porque você é evangélica, você diz assim, os terreiros têm mesmo que acabar, isso não pode continuar, isso é uma afronta a Deus. Uma afronta às religiões afro-brasileiras. Então você está ali dividindo opiniões. Pessoas que fazem parte dessa religião, pessoas que são evangélicas e não coadunam com aquilo, né? Sim. Pessoas que não têm religião nenhuma, mas também acham que Que deve realmente quebrar acabar, quebrar tudo. ou o contrário, né, que quebrar tudo é ruim. Então você vai polarizar ou até mesmo diversificar opiniões e as pessoas vão começar a se atacar. Porque as pessoas não sabem discutir. É impressionante, sabe? Eu fazia muito desses testes, experimentos, na época do que Facebook bombava, né? Agora eu não tenho mais tempo para fazer isso, e hoje também ficou tudo muito visual, e eu não gosto dessa coisa da exposição da minha figura, né? Eu não gosto dessa publicização. Mas você soltava uns testezinhos para ver como ia reagir a... Nossa, e aluno hater, assim, que me odiava por algum motivo que eu nem sei, porque se eu fiz alguma coisa eu já esqueci, em vez de procurar, né, para falar comigo, não. E aí o cara chegava, que não sei o quê, atacando, me xingando, e eu, opa, né? Mas eu gostava. De respeito isso, porque né? quando cada você um tem sua opinião exatamente, quando você apela para a comunicação violenta, não tem mais argumento nenhum. Sim. Entendeu? É porque você realmente não tem argumento e aí você precisa xingar. Então tem algumas pessoas que ainda vão assim, né, maneirando. Aí elas vão, apresentam o primeiro argumento, aí pá, apresenta o segundo argumento, toma. Porque para discutir com algumas pessoas você tem que ter um estofo ali intelectual, né? Sim. E aí vão lá no terceiro, sua vaca, né, sua piranha. Eu fico assim, oi, né? Xingamento. E aí era assim, argumento, vai para comunicação. um aluno que talvez se tivesse na minha frente não teria essa coragem. Então, por trás daquele ecrã, né, consegue ter ali uma coragem imensa para xingar as pessoas, chamar as pessoas de macaco, né, e fazer um monte de outras coisas que a gente está vendo que hoje, né, virou um hospício, né? Aliás, abriram a porta para várias pessoas que são extremamente preconceituosas em relação a um monte de coisa darem sua opinião. Quem são essas pessoas? Né? Eu costumo falar, quem és tu na fila do pão? Né? Quem é você para opinar sobre alguma coisa? Eu não quero saber sobre a sua opinião. Então, até isso me fez mudar a minha forma de entrar, de ter uma atuação nas redes sociais. É claro que em determinados momentos eu não consigo não falar, né? Não consigo... Eu uso as redes sociais exatamente para fomentar o debate, só que as pessoas não querem debater, algumas pessoas, e também eu acho que eu faço parte de uma bolha, né? Eu acho que eu excluí, eu fui selecionando, porque tem uma hora que não dá. Não dá para você... Porque essa diversidade que está aí é uma diversidade que não me interessa. Então, eu tenho pessoas que ainda
querem, mas professora, a senhora não acha que se a gente fizer isso, a gente olhar para esse lado também não está certo? Eu vou parar, eu vou fazer o exercício de parar, de refletir, será que eu estou indo, né? Eu vou buscar informações se eu não tenho. Uhum. Isso é um debate rico, isso é uma Sim. diversidade. Agora, pessoas que começam a falar mal ou a Querer se impor menosprezar, também. e sem nada, nossa, não. E outra coisa, não me irrita profundamente uma pessoa que acha que ela tem a verdade. Sim, não aceita opinião, né? Não estudou nada, não leu nada na vida, mas eu tenho a verdade. Uhum. Não tem verdade porcaria nenhuma. Essas pessoas, então, Ai, também me irrita isso. eu não gosto. aguento, sim, é porque eu não tenho mais tempo. Mas antigamente, que eu fazia essas experiências, eu ficava muito ali, até porque era uma novidade. E como toda rede social que vai, né, vai sendo substituída por outras, as pessoas vão entrando, vão vendo como é. Mas hoje eu não tenho mais nada assim que me encante ou que, sabe, a não ser as notícias que eu costumo ver, né? Uhum. Que é o filtro que tem, até porque eu sigo basicamente veículos de comunicação, Uhum. né? Uma outra celebridade, né? Até influenciador digital eu tô com algumas resistências depois das últimas eleições, porque nada a ver, né? A menina era uma super maquiadora, de pele madura, e eu seguia, adorava, mas ela foi lá colocar a opinião dela, uma opinião que jogava abaixo, né? População LGBTQIAP+, mulheres, Sagrada Família Brasileira, que eu falei, não tem condição, né? Aí Não deixou de quero seguir. mais nem olhar para a cara dela. Uhum. E aí eu deixei de seguir. Assim, a respeito da fake news, disseminar a comunicação agressiva, você acha que isso acontece porque elas utilizam dessas notícias para impor alguma crença delas, das próprias pessoas, por exemplo? Deixa eu dar um contexto. Das suas opiniões, sabe? Eu acho que tudo hoje é opinião. Eu adoro a Glória Pires. Se ela tivesse, eu queria muito que ela visse isso. Porque todo mundo massacrou a Glória Pires no momento em que ela foi obrigada, né, a estar ali discutindo, opinando sobre alguma coisa que ela não sabe. E ela teve a coragem de passar o programa inteiro. Não tenho opinião sobre isso. Não, eu não sei sobre isso. Sobre isso aí não me cabe. Não me cabe. Por quê? Porque ela foi obrigada a estar ali. Ninguém perguntou para ela, sabe, se ela podia ou não. E ela não quis se preparar. Não, eu vou olhar o Google para ver o que estão falando sobre esse filme. Não interessava para ela. Ela virou meme, mas ela é de uma coragem que as pessoas não têm hoje em dia. Não tem. Sabe? De dizer assim, não, eu não posso falar sobre esse assunto porque eu não domino esse assunto. Nem todos os assuntos a gente domina e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você falar que você não domina. Uhum. Mas não. Aí a pessoa vai lá, ela tem que falar alguma coisa. As pessoas precisam criticar também, né? Tem muito isso. Julgar. Julgar as pessoas. Um monte de juiz, um monte de gente nas redes sociais. Assim, o Twitter virou um lixão. Não sei nem se pode falar isso, mas... não, aquilo lá é um negócio, assim, horroroso, sabe? Você coloca qualquer coisa que você coloque, vem um monte de gente, um monte de robô, você sabe que é robô ali falar, assim, é um negócio assim, que isso? Eu até gosto de ficar vendo, porque é uma forma que eu tenho de... se conscientizar? Não, pelo amor de Deus. Não, se conscientizar da situação, que a situação piorou, ou tipo de se... Não, de ver a opinião mesmo das pessoas. O Twitter é só a opinião, né, das pessoas. É só hoje, isso. Se você quer estudar, o que você quer saber, lógico que tem. Como causar o caos. Claro que tem ferramentas aí capazes de avaliar muito melhor do que isso, mas é também um instrumento para você medir o que as pessoas estão pensando, o que elas estão falando, né? Uhum. E aí vem aquelas atrocidades, ou as pessoas rindo de coisas que são extremamente importantes, sabe? Essa coisa do rir de tudo, é desespero, Debochar. como diz a música, né? Sim. Quando você começa a rir de tudo, a achar graça em tudo,
é porque você realmente é o desespero, Já você não perdeu. sabe como lidar, né? Uhum. Então É. você não tem a comunicação violenta, mas você tem pelo amor de Deus, isso aí não é nada, né? Entendi. Então, a respeito, assim, da questão da propaganda... Calma, gente. Minha cabeça foi para outro lugar. É que eu tava gostando do lance do Twitter. Porque, assim... Não, ótimo, vamos lá. É porque, assim, o lance do Twitter que eu acho legal é que, realmente, eu acho que é tipo um laboratório social, sabe? Você vê uma pauta, até uma pauta boa, só que você vê como o caos se instala Então, naquela situação. sim, mas o Twitter era a ferramenta que nós jornalistas, né, Uhum. nós poderíamos usar tranquilamente. A gente achava personagem por meio das ferramentas. Não, Sim, e é uma né? rede social ótima para você se informar, assim. Eu lembro que eu acordava cedo, olhava as últimas notícias no Twitter, e assim, eu gostava. Hoje em dia eu não me identifico tanto Não, porque com o tem 1 Twitter. milhão de pessoas e de bots ali que vão para lá falar sei lá o quê, né? É. Ou exatamente falar um monte de mentira. Exato. E Fala aí você sobre o que acaba vem na perdendo cabeça foco. também, né? Você Tem perde muito o foco. E isso quando não estão agredindo, né? Ou pior, quando não estão ameaçando as pessoas. O Átila, eu fiz um curso há pouco tempo com o Átila Yamarino sobre redes sociais, né? Uhum. Que ele é um biólogo que bombou na época, já bombava antes, porque cultura nerd é o que ele gosta e sabe muito, né? Então ele tinha um canal no YouTube que bombava, Uhum. mas na época da pandemia ele era tipo uma referência no meio de tanta fake news. E ele Uhum. bombou a ponto de chegar, né? Às vezes com vídeos um pouco apocalípticos, eu acho, né? Tipo, o mundo vai acabar, olha, mas eu acho que tinha um intuito ali que era realmente o intuito de fazer com que as pessoas pudessem, gente, tem que usar máscara, tem que usar o álcool gel, não pode, tem que preservar o outro. Então, era uma comunicação agressiva e importante naquele momento, e as pessoas ficavam conhecendo, né? E ele foi extremamente ameaçado. Fora que ele mostrou para a gente os momentos que deturparam, que tiraram fora do contexto e criaram outras comunicações, ou quando não roubaram o seu próprio Twitter. Então, é uma coisa que não dá mais, sabe? Para Sim. mim, o Twitter é para eu ficar vendo BBB quando tem. Né? Uma E rede assim, Sei, não sei. O TikTok também é uma outra rede muito de opinião, assim, que eu vejo. As pessoas sempre estão expressando sua opinião e gera crítica, gera ataques. E eu acho que hoje é a rede que está mais em ascensão, assim, Então, né? eu tentei já, até por conta dos meus alunos, né, entrar no TikTok. Eu entrei, mas eu não aguentei. Acho que a diferença geracional ela é imensa ali. Tem muita coisa legal no TikTok. Tem muita coisa Essa legal. coisa de livros, sabe? Você consegue de- selecionar bem o que você realmente quer ver. Isso é bom, por conta do algoritmo do TikTok. Não é Exatamente. igual o Instagram, assim, que Talvez vai passando eu não muita coisa tenha aleatória. a habilidade para, né, navegar, trafegar pelo TikTok, mas eu acredito que seja algumas coisas que tenha, porque eu já vi. Por Uhum. exemplo, tem muita gente que é incentivado à leitura por conta de vídeos, de pessoas que vão comentar, né? Eu descobri lá um grupo que, por exemplo, escreveu ou reescreveu um livro. Isso é maravilhoso. Então, você está incentivando Uhum. jovens, Aquele público né, a isso é ler e muito legal. escrever. a É. procurar mais sobre a informação. Mas, Não desce. não é para minha geração. TikTok Tem coisa pra que mim não é, também. né? O tudo TikTok bem. também não é pra mim, não. Eu Não acho é para minha geração, mas eu vejo coisas boas, eu vejo coisas legais Sim, sim, para a aham, geração interessante. de vocês. Sim. Eu acho que o TikTok é a versão em vídeo do Twitter. A minha opinião, né? Assim, e aí, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita informação vindo ao mesmo tempo. E o que é legal é que para quem consegue lidar, multitarefa, consegue pegar as coisas, né? Tem TikTok para design, que ajuda a mexer, tem TikTok que ajuda a se informar, como buscar. Eu já vi Sim. como buscar uma informação verídica, como não buscar, o que é real, o que não é. A respeito a Netflix fez um documentário
né, sobre as campanhas políticas dos Estados Unidos há um tempo. E eles eles mostraram como foi a evolução de algumas fake news colaborando com as campanhas, né, como isso aconteceu. A respeito disso, de propagar uma notícia só para alavancar uma informação em candidato, teria alguma penalidade, tipo, porque, vamos supor, se a gente manipula uma massa para votar em um determinado candidato ou para comprar uma determinada coisa que aquela coisa não faz bem, né, para a pessoa, a gente está colocando em risco a vida de outras pessoas. A gente está manipulando uma massa em prol de uma coisa que nem sempre é bom, nem sempre é certo, correto, e né, acaba agravando. Tem alguma penalidade para isso? Aí vai depender do que está sendo, do contexto que está sendo feito, entendeu? Já soube de celebridades que conseguiram comprovar que era uma informação falsa, né? Ou que atingia a honra daquela pessoa, né? Ou atingia sua condição, sua religião. Então, você, dependendo, né, do contexto que há ali, sim, você pode responsabilizar a pessoa por estar fazendo aquilo e pedir para ela ou se retratar ou levar isso até vias, né, judiciais. Sim. Mas tem que ter uma legislação, tá? Olha que eu sou jornalista e não me fale de censura, né? Eu não fui jornalista na década de 70, né? Na época da ditadura militar, eu nasci na década de 70, então em 1988 eu estava com 18 anos, quando eu estava estudando jornalismo e no momento que a gente estava vindo de uma reabertura em que muito se falava sobre censurar, né, sobre os problemas causados pelos militares, né, pelo abuso de poder. Então, para a minha geração, e a minha geração que estudou jornalismo, não dá. A censura ela nunca, né, vai ser bem-vinda. Mas você tutelar alguma coisa, tá? Ou você criar normas e regras para aquela coisa, não é calar nem censurar. E eu acho que hoje a internet ela é terra de ninguém. Ela é terra de ninguém. É terra de ninguém. E tem muitos exemplos de pessoas que se matam porque uma foto foi vazada, né? Enquanto tem pessoas que se matam, tem outras que ficam rindo, e daí? Era minha foto mesmo. Sabe? Então, assim, tem o cyberbullying também. Pois tem muita coisa. Você tem muita informação, equivocada que vai atingir diretamente a pessoa e aí você pode cair em crimes do próprio Código Penal. Injúria, calúnia, difamação. Ou ainda ser responsabilizado socialmente por você estar falando aquilo. Agora, gente, enquanto não houver, né, uma estrutura que determine regras, a gente vai ficar à mercê. E aí, né, tá essa discussão do projeto de lei, das fake news, o Google que foi lá e escreveu, né, fez aquela frase lá, algumas iniciativas tentando vir e dizendo que não vai ser vantajoso porque vai ter toda uma regulamentação, mas a regulamentação tem que existir, tá? Sim. Que não tem caráter de censura, porque vocês publicitários sabem muito bem que o CONAR, por exemplo, não, né? Talvez seja um órgão, pelo menos no século passado, eu sempre aprendi que o CONAR era o único órgão, a única instituição que realmente funcionava nesse país. Por quê? Porque ela não tem crivo de censura. Você não faz, uma agência não faz uma determinada propaganda e manda, né, para o CONAR para que ela seja avaliada para saber se vai ou não. Não, você tem liberdade para colocar, mas, né, as pessoas que recebem aquilo podem e sabem que tem um lugar para elas recorrerem. Né? E que a agência vai ser chamada, né? Ou ela vai ter que refazer. Então, mais ou menos isso tinha que acontecer, sabe? Certo. Nesse espaço.
Gente, chegou a hora da gente responder as perguntas dos nossos convidados. Vou abrir aqui o envelope azul. Vamos Tô responder. curiosa para saber o que a Renata perguntou pra gente. Vai ler em voz alta, amiga. Como o consumo excessivo das redes sociais por parte de jovens pode afetar a percepção da realidade e controle da informação, incluindo as fake news? Cara, eu acho que tudo, porque como a gente divulga muita coisa na internet, elas se misturam. É aquilo que a gente estava até falando do Twitter, né? Por ela misturar aquilo tudo, a gente não sabe ao certo no que a gente vai confiar, no que a gente vai saber, tipo, isso aqui é verdade. Isso aqui não é verdade. Essa fonte eu posso confiar nessa fonte, porque essa fonte estudou, sabe exatamente, entendeu? Então, eu acredito que isso meio que embaralha a nossa cabeça, sim. Confesso que já, como a gente fez no Povo Fala, a gente perguntou para as várias pessoas se elas já tinham espalhado fake news. Já, com certeza, espalhei várias. Principalmente de fofoca. A gente sempre espalha uma fofoca. Sempre Mas eu acontece acho que isso. foi um aprendizado. Quando isso começou, ninguém sabia. Todo mundo fazia exatamente isso. Você espalhava e depois alguém vinha te dizer. Eu acho que nem é um problema de caráter, não. Não é uma questão de caráter, não. Menos mal, gente. Menos mal, é uma gente. questão de informação. E é o que vocês estão falando aí de construção de um estilo de vida, se é que a gente pode chamar isso de um estilo. Mas é assim, você vai aprendendo, né? Você vai interiorizando como aquilo está se apresentando, como aquela informação está se apresentando, e aí você vai criando nos seus estamentos psíquicos lá formas de responder aquilo, né? Tanto que aí você consegue perceber que não, isso aqui é falso ou não vou repassar porque não sei. É a dúvida, né? Sim. Porque a gente, meu Deus, deixa eu repassar. Sim. Né? É o áudio lá do amanhã não policial. saiam de casa. Eu acho engraçado que eu ficava julgando muito meus pais com o WhatsApp. Eles viam uma notícia, olha, vem cá ver isso aqui, não sei o que, e mostrava e falava, pai, isso aí não é verdade, não acredita nisso, mãe, não propaga isso. E hoje eu vejo TikTok, Instagram, e eu acredito nas notícias falsas. Aí eu fiquei, meu Deus, tô virando meus pais, assim, só que ao invés de WhatsApp, eu tô no Instagram, no TikTok. Mas aí então é muito isso, assim. Tem uma coisa que vocês estudaram lá na teoria da comunicação, que é o meio, é a mensagem, né? E tem a ver com essa pergunta aí. Vocês passam tanto tempo, vocês de forma geral, né? Tanto tempo imersos naquele ambiente que a gente acaba acreditando. Sim, e até assim, ao ponto de vocês criarem até personas, né? A gente se ilude com aquele perfil, né? Sim. Perfeito, aquele padrão. É uma também ainda performance. tem isso. Isso. Eu acho também que tem muitas pessoas que, tipo, para engajar mais, elas falam que sabem de um assunto e, na verdade, exatamente, elas não sabem nada. E a gente compra. Falam que é publicitário, às vezes né? nem é. Às vezes nem estudou para aquilo e fala que sabe, que é formado, enfim. É uma performance e as pessoas vão comprando aquela performance e vão vivendo cada vez mais ali naquele... Sim, aquela realidade. Sabe uma coisa que lugar, eu observo muito, assim? É que tem pessoas que vão vender cursos, aí chegam com uma BMW, uma Mercedes. Não, que eu tô rico porque eu tô vendendo curso. Coach. Eu acho isso a maior mentira. Coach. E tanta gente que acredita e assina o curso Não mesmo, quero se rir, interessa, não. porque vê o cara com um carrão e quer também. Então, acho que é isso também, assim, de acreditar nessa perfeição da vida das pessoas e ficar imersivo naquilo, né? Eu já falei pra vocês que eu gosto de conversinha fiada, né? Então, tem uma narrativa boa, tá me levando. E às vezes, fulano é um coach, eu entro lá só pra ver. Quando o cara vai te vender, olha só, você não é feliz? Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Cara, quando vem um negócio desse, assim, eu paro, isso sabe? eu não acredito. E tem muita gente que vai, né? O E tem muita gente que copywriting foi bom, compra, né? Compra. Você tá lá, a mulher que é esquelética, magérrima, não come nada, tá? Deve ter feito 1 milhão de operações e ela vende o corpo perfeito. E eu tô na contramão. Eu já falei que é porque eu sou muito envergonhada, e eu tenho problemas, né, de publicizar a minha imagem, mas às vezes eu tinha vontade de fazer isso. Eu vou fazer
o caminho contrário. Eu vou mostrar para as pessoas, assim, como é importante, sabe, envelhecer. A vida real mesmo. É importante real. envelhecer, porque que é legal, sabe? O que é ruim, né? Tem muito mais coisa ruim do que legal? Tem, né? Até porque eu estou inserida numa sociedade que privilegia o quê? O jovem, a Sim. juventude. Sim. Quando tem algum exemplo de alguma mulher mais velha ou algum empoderamento feminino mais... todo mundo ri ou, né, quebram, derrubam Viabiliza, né? o Instagram da pessoa Sim. que está fazendo a live lá, porque, não, imagina, né? E aí você vê tudo essa historinha, mais uma vez, essa narrativa, essa ilusão que vai envolvendo e que traz impactos, provoca impactos na vida das Sim. pessoas. Muitos. Eu dou aula de História da Mídia na outra universidade e a aula é virtual. Era para ser um zero, né? Um ninguém aparecer. Eu só ficava lá com aquelas carinhas e eu falando, dando aula para o meu vizinho. Meu vizinho diz que adora as aulas, é o único que está presente sempre nas minhas aulas. Esse não falta nunca, porque quando eu encontro... E a aula de ontem foi boa, ainda fala isso na minha cara. Mas aí tem lá um menino que abriu o microfone para dizer, professora, essas aulas estão mudando um pouco, porque eu estou completamente viciado no Instagram. Sim. Eu não vivo mais, eu estou perdendo oportunidade de emprego, minha mulher está querendo me deixar, e ele não mora aqui no Rio, ele faz algumas matérias só, e eu não consigo mais fazer nada, porque eu estou preso ali. Eu fico o dia inteiro vendo meme, o dia inteiro vendo vídeo, o dia inteiro tentando viver uma vida que não é a minha, e a minha vida está passando. Sim. Né? Então, quando eu fiz a pergunta para vocês, eu me inspirei nele, porque é isso que está acontecendo. Sim, a gente tá vivendo muito para as mídias e para as redes, né? E aí a gente acaba comprando uma realidade que não é realidade, a gente acaba comprando alguma coisa que não é verdade, e a gente também acaba criando uma personagem para os outros, né? Eu gostaria que as pessoas me vissem dessa forma, então vou compartilhar isso. Eu gostaria de engajar nessa questão, porque as pessoas que falam sobre isso ganham não sei quantos seguidores, aí faz, né? Então a gente fica naquilo, aquele de vício. ter seguidor, clique, eu nem sei mais quantos seguidores eu tenho, acho que nem sei se tenho. Eu quando posto alguma coisa, talvez eu esteja falando para mim. Eu vejo o Instagram como um espelho, sabe? Sim. Um espelho assim, mas não um espelho do meu corpo, de mim, Sim. mas um espelho da minha mente. Às vezes eu quero verbalizar, até para que aquilo fique, né? Já que está toda a memória hoje, está naquele lugar. Então eu quero daqui a 5 anos ser, né? Olha, o que eu falei. Mas, né? Tudo bem. Foi num momento, né? Que eu estava vivendo, que eu estava ali. Hoje eu tenho um outro olhar, né? Um olhar que passa por conhecimentos, então... Um olhar mais amadurecido também. E que nem é parâmetro para nada, e eu não fico julgando, olha fulano que escreveu isso, olha ciclano. Não, mas eu consigo perceber o que aquilo pode ocasionar, né, para aquelas pessoas daquela faixa, porque eu estou convivendo com isso diariamente. Sim. Gente, a gente está se encaminhando para o finalzinho. Falei muito, né? Não, falou não. Falou. O essencial. O essencial. Foi ótimo, foi maravilhoso. E aí eu queria saber se tem alguma pergunta. Eu tenho. De que maneira a área acadêmica e as instituições de ensino podem colaborar no combate às fake news? Olha, de forma assim direta, inclusive, né? Porque para muitos alunos que estão chegando, eu acho que é o primeiro contato, ou é o primeiro momento em que eles começam a perceber que podem estar sendo vítimas de uma história mal contada, né? Então, eu acho que a partir do momento que a universidade incentiva as pesquisas, PIC-UVA, né? Pesquisa de iniciação científica, incentiva a monografia. Quando eu dou aula de TCC1, eu vou colocando os temas e fake news sempre está lá, né? Porque tem que ter, né? As pessoas têm que discutir, tem que parar um tempo para pensar. É um tema muito relevante mesmo. É um momento que vocês estão na metade da faculdade, né? Para quando vocês começam a desenvolver essas pesquisas, ou quando vocês estão no final, fazendo o TCC,
Ou seja, vocês já encheram, aí já construíram um repertório que agora vocês podem se manifestar, vocês podem falar. Então, isso é muito importante. Então, a partir do momento que a universidade ela incentiva artigos, produção acadêmica, a produção de artigos, que ela permite que pessoas de fora venham falar sobre isso, né? Isso é importantíssimo. Eu acho que isso é uma maneira de criar uma consciência ali coletiva, né? Até mesmo uma inteligência coletiva, né? Inteligência coletiva para mim é uma forma de discutir sobre Socializar. exatamente, sobre determinadas questões. Não quer dizer que ela seja inteligente, é um conceito, né? É uma forma de não ser agressiva aos outros. exatamente, que é inteligente. Que é inteligente. Então, eu acho que isso é importante. E a universidade tem o seu papel. Professora, você tem essa dica do livro, você poderia falar, mostrar pra gente esse livro que você trouxe, por favor? Então, olha, esse livro aqui, Pós-Verdade, Fake News, Reflexões sobre a Guerra de Narrativas, tá? Então, esse livro é um livro que bem fininho e ele é fácil de ler. E por que eu gosto dele? Por conta dessa questão das narrativas, né? Porque o autor, né? A autora, desculpa, Mariana Barbosa, ela vai trabalhar exatamente avaliando o quanto essas narrativas elas são perigosas e elas podem causar danos sociais. Exatamente, elas podem envolver as pessoas, sobretudo, né, no momento da pós-verdade. O que é a pós-verdade? É um momento em que não importa se é mentira ou verdade, importa é o quanto você está engajando, né? O quanto você está conseguindo trazer as pessoas com base naquela história que você está contando. Então, é um livro que, sempre que eu posso, né, eu passo para os alunos, vai falar sobre a questão da confiança, de como, né, de como perceber um pouco dessas narrativas, entender, né, contextualiza a pós-verdade. Então, é um livro sem referência. Adorei a indicação. A gente precisa para ler. vocês. Aí, galera, não deixem de ler. De ler. De ter. Tem uma outra dica que eu não trouxe, eu até fiz uma anotação aqui, porque livro nunca é demais, né? E livro assim, né? Para mim, eu empresto, eu gosto também. já era, Sim. nunca mais eu vou ver na vida. Eu não empresto livro, não. Mas eu acho até que eu coloquei lá no grupo da agência, que é a Carla Madeira. Ela foi a segunda autora mais lida em 2021. E ela é uma publicitária. Nossa. E ela dá aula de publicidade na universidade, na UFMG, né, de Minas Gerais. E ela foi fantástica, precisa. Há muito tempo eu não tenho, sabe, assim, uma epifania, como é que se fala? Sabe, quando você se entusiasma. Fica tão encantada. Um encanto, exatamente, né? A gente vive num mundo de desencantos, então eu me encantei porque ela mistura prosa e poesia. Você não sabe se você está lendo uma prosa ou se você está lendo poesia. E, ao mesmo tempo, é uma história fictícia, né? Estão querendo comprar os direitos para virar livro. O nome do livro, para virar filme, desculpa, o nome é Tudo é Rio. Tudo é Rio. Tudo é Rio. Livro da Carla Madeira. Carla Madeira. Publicitária. Professora, eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por esse papo maravilhoso que Amamos foi. ter você aqui, foi muito especial. Eu que amei. Foi muito bom mesmo, foi assim, foi ótimo. De abrir a mente, Fiquei literalmente. Super à vontade. Literalmente. Parabéns pelo canal. Eu acho que é maravilhoso quando vocês têm essa iniciativa. Estou muito feliz também de ter participado e acho que eu saio bem leve daqui. Foi um prazer. Isso é ótimo, isso é importante. Muito obrigada. E lembrando para não deixar de seguir as redes sociais. Isso, gente. Então, a gente se vê no Spotify, no YouTube, em outros canais, nas nossas redes sociais. O Instagram, @agência.11, gente, desculpa. E até a próxima. Até a próxima.